Nós já recebemos tanto do Senhor essa noite, né? E vamos continuar recebendo. Eu queria chamar aqui o pastor Adailton, que hoje ele vai trazer uma palavra abençoada para nós, eu creio, e que o Senhor possa usar tremendamente ele, amém? Vocês estendam as suas mãos para cá para a gente orar por ele. Glória a Deus. Papai, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito até aqui, Deus. Nós te pedimos que a tua palavra seja eficaz na vida de cada um de nós que está aqui. Papai, que o Senhor venha usar o pastor Adailton tremendamente essa noite, para falar tudo aquilo que o Senhor quer falar ao coração dos teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja com ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Shalom. Shalom. Amém, aleluia. Motivo de muita alegria, né? Estar na casa do Senhor para glorificar e adorar o teu nome. É uma coisa muito engraçada. Agora, eu fiz uma última obra, que eu sou mestre de obra. Eu fiz uma obra que ela foi vendida, acho que 1.300.000. Tranquilo para mim começar a tocar. A que eu estou fazendo agora é 5 casas junto num terreno. Vai ser valer uns 2 milhões. Tranquilo, para me fazer que é só dinheiro. Mas quando é para ministrar a palavra, totalmente diferente. É um peso muito maior, porque eu sinto que eu estou falando com a noiva de Cristo, e eu me sinto na obrigação de fazer com que a noiva saia daqui mais apaixonada por Ele. Então eu sinto esse peso, por causa da responsabilidade de falar de Deus, né? Falar do amor de Deus, para falar para a noiva de Deus. E as casas é só dinheiro, é negócio, mas a noiva de Cristo é totalmente diferente. É algo incalculável, né? Algo que não tem preço. É algo que Ele comprou com preço muito caro. Amém? Eu quero ler aqui o tema que o apóstolo me passou é quando menos é mais. Quando menos é mais. Minha esposa olhou para mim e falou: o quê? Quando menos é mais? Nada a ver com você. O que você vai fazer? Eu falei: quando menos é mais. É isso que eu vou fazer. Aleluia. E em Provérbios 15:17 diz assim: é melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Em Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor que o orgulho. Amém? Vou ler até aí. É muito interessante, né? É melhor comer verdura numa casa onde tem paz, onde tem sossego, do que comer um boi gordo onde tem ódio, onde tem contenda. Isso é algo que desagrada ao Senhor. Isso prova que nada vale a nossa paz, a nossa tranquilidade. Não quer dizer que tem pessoas que para adquirir riqueza ele tem que passar por cima de pessoas, fazer um mal para a pessoa para ele vencer, mentir, enganar, para ele crescer na vida, achar que está crescendo na vida. E isso Deus fala que não agrada a Ele, porque é melhor você talvez ir devagar, com honestidade, levando mais tempo para adquirir as coisas e poder dormir tranquilo, ter a consciência leve, ter alegria, ter paz na casa, do que você conquistar muitas coisas de forma errada e não ter alegria, não ter paz. Poder deitar e não dormir tranquilo, ter o peso na consciência que aquilo que você está fazendo é errado. Isso é muito ruim, né? Então, nesse momento é quando menos é mais. Talvez é muito melhor você dormir num colchão de R$100 e dormir gostoso, tranquilo, sem nenhuma preocupação na cabeça, do que talvez um colchão de 10 mil, 20 mil, e com aquele monte de coisa na cabeça, tendo que mentir, tendo que enganar a pessoa, enrolar. Então, nesse momento é quando menos é mais. Então, nesse momento, a pessoa que está lá tranquila, você está achando que o outro está muito além do que ela, e ele está muito melhor do que ela. Porque nesse momento é onde menos é mais. Não que a gente não possa ter as coisas, mas ter de uma forma tranquila, de uma forma, conforme a palavra diz, né?
de acordo com aquilo que é honesto, que é reto, que é tranquilo, e assim vai indo. É muito melhor, talvez, igual aqui falou, né, comer um alface tranquilo em casa, com arroz e feijão, do que ter que viver um inferno para comer um boi gordo, do que ter que passar as pessoas para trás, negociar a sua salvação, enrolar as pessoas, mentir, abrir mão da sua salvação para ter um privilégio de talvez comer um boi gordo. Então esse tipo de coisa não agrada ao Senhor. E nisso, quando menos é mais, é quando você com menos honra a Deus, com menos está sendo fiel a Deus, porque para Deus não importa, Deus tem vontade de nos abençoar, mas se a benção que Ele te dá for para você fazer coisa errada, para Ele é melhor que você fique onde você está, sem te dar as coisas, porque quando tem muitas pessoas que Deus abençoa e a pessoa começa a fazer tudo de errado, tudo aquilo que a palavra fala, ele faz ao contrário. Apesar que ele não está fazendo porque ele recebeu uma bênção, ele está apenas revelando quem ele é de fato, de verdade. Porque quando a pessoa tem um caráter em Cristo, que ele conhece a Cristo, que ele foi mudado verdadeiramente, ele não importa com essas coisas, ele quer, mas isso não muda o seu caráter. O caráter dele não vai mudar. A pessoa fala que dinheiro muda caráter, não muda. Dinheiro apenas revela quem a pessoa é de verdade. Revela aquilo que ela é de fato e de verdade. Então, nós devemos ter o caráter de Cristo, ter o caráter cristão. Quando menos é mais. Eu vejo ali quando aquela viúva vai lá e dá umas moedinhas, e outros colocam muito dinheiro lá, e oferta grande, e os discípulos, quem ofertou mais? E Jesus fala, foi a viuvinha. E as pessoas não entendem, mas ela deu tudo o que tinha, de coração aberto. Aqueles ricos estavam dando o que restava, o que sobrava. Aquilo para eles não fazia efeito nenhum. Aquilo para eles não era algo, uma oferta mesmo. Estava ali por dar, por cultura. Mas aquela viuvinha deu tudo o que ela tinha. E nesse momento, o menos é mais. Entende como as coisas de Deus é diferente da lógica do mundo? Aí quando nós vê lá quando Jesus está dando o sermão, os discípulos, aquela multidão com fome, e aí eles caçam, tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aí eles pegam e colocam na mão de quem? Na mão de Jesus. Quando você coloca o seu menor na mão de Jesus, o menos é mais. Talvez você ache que o seu pouco, eu muitas vezes achei isso, que o meu pouco não poderia fazer nada, mas quando você coloca o seu pouco na mão de Deus, que seja de conhecimento, que seja de capacidade, que seja no financeiro, que seja no geral, quando você coloca o seu pouco na mão de Deus, acredite, Ele é capaz de alimentar a multidão através de você. Então é nesses momentos que o pouco é mais. É engraçado o tema, né? Um pouco é mais. Então nesses momentos são onde o pouco é mais. Quando nós colocamos o nosso menos na mão de Deus, acreditando que Ele vai fazer. Mas tem um detalhe. Era uma multidão e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então talvez nós queremos esperar muitas coisas, grandes coisas, enquanto Deus nos pede só aquilo que nós temos. Deus nunca nos pede para nós dar para Ele mais daquilo que nós temos. Quando nós colocamos aquilo que nós temos na mão dEle e acreditamos, Ele nos usa para ir além do que nós imaginamos. Ele nos usa para alimentar a multidão, quando nós acreditamos e colocamos na mão dEle. Porque era só 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele menino. Mas quando é colocado na mão de Jesus, muda. E muitas das vezes nós estamos querendo fazer muita coisa com nossos 5 pães e 2 peixinhos nas nossas mãos. E não confiamos e entregamos ele na mão de Deus, para que Deus venha fazer o milagre e multiplicar. Então muitas das vezes nós temos que colocar na mão de Deus de fato e de verdade aquilo que nós achamos que somos pouco, que não somos capazes, que não conseguimos, e entregar na mão dele e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Porque a partir do momento que nós nos doamos a fazer o que ele nos chamou a fazer, é a hora que a multiplicação acontece. É a hora que a pessoa fala, uai, mas esse aqui não era aquele cara que estava ali esses dias? As pessoas não compreendem, não entendem. Mas é muito simples, aquela pessoa simplesmente entregou para Deus aquilo que ele tinha. E aí a gente olhava com a lógica e achava que não era possível alimentar uma multidão. Deus começa a usar e faz grande milagre através da pessoa.
Quando a pessoa se entrega de fato e de verdade a Deus. Nesse momento, é quando menos é mais. Também me lembro da viúva, né? Que quando está ali, apenas com uma porção de azeite, de farinha, era nada. Logicamente, humanamente olhando, não era nada. Mas quando ela entrega na mão do profeta, acreditando em Deus, traga os baldes. As bênçãos vêm sem medida. Então, muitas das vezes, nós estamos caçando resposta para Deus, pedindo coisas para Deus. E o que nós temos que fazer é apenas entregar para Deus o nosso restinho, aquilo que nós está apegado. Aquilo era tudo que ela tinha. Talvez seu tudo é mais. Eu não estou falando para você vender suas coisas e entregar. Não, não é isso. É de fato o seu chamado. Entregar o seu chamado. Essa palavra mexeu muito comigo, um pouco que eu meditei nela, porque muitas vezes a gente não sentimos capaz de fazer. A gente não acreditamos em nós mesmos. E se dá errado, e se não acontecer? E não entregamos na mão de Deus, para Deus operar o milagre da forma que Ele quer. Da forma que Ele nos chamou para fazer. E quando nós entregamos o nosso pouco para Deus, é onde o pouco é mais. Aí nós temos a opção de ficar com o nosso muito, ou entregar o nosso pouco para Deus, que é mais. E muitas vezes nós ficamos agarrados no pouco, no dia a dia. O dia a dia tem nos cansado, nos atarefado de tantas coisas. Tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, e tem que comprar aquilo, e tem que fazer aquilo e mais aquilo. E quando você vê, entra ano e sai ano, e o seu chamado ficando para trás. E o meu chamado ficando para trás. Quando o que importa de fato e de verdade é cumprir aquilo que nós veio para fazer aqui na terra. Para cumprir o nosso chamado. Para cumprir a palavra de Deus que Ele nos chamou para cumprir. Aqui também, em João 3:24, fala que Jesus é a videira, né? E quem está nele não dá fruto, é cortado. Mas o que está nele dá fruto é podado. É muito interessante porque muitas das vezes nós estamos na igreja, estamos em Deus, mas não estamos dando fruto. E fruto não significa só ganhar pessoas. É na nossa conduta, no nosso dia a dia. Porque quando eu tomo atitude que honra a Deus perante pessoas, eu estou frutificando. Porque as pessoas estão vendo o caráter de Cristo em você e em mim. Quando nós tomamos essa atitude, nós estamos dando fruto também. É uma coisa que faz parte. Mas o principal que nós temos que ganhar é a alma para Deus. E eu fiquei me lembrando quando eu aceitei Jesus. E eu sabia muito pouco, eu tinha acabado de aceitar Jesus. Mas eu estava apaixonado e todo mundo que eu via, eu queria falar do amor de Cristo. Eu queria pregar, eu queria falar. E vida aceitava Jesus e aquela alegria era menos, mas eu colocava na mão de Deus e era mais. E muitas das vezes hoje nós temos muito mais conhecimento que pode abençoar muitas vidas, transformar muitas vidas e nós não faz nada. Então nessa hora o nosso muito é nada. E o menos quando entrega na mão de Deus é mais. Entende? Que não adianta nada nós talvez estar 15, 10 anos na igreja, cheio de conhecimento, e não fazemos nada com ele. É muito melhor uma pessoa que tem pouca sabedoria, mas o pouco que ela tem, ela usa, do que a pessoa muito sábia e não usa para nada. Entende o valor das coisas? Quantas pessoas nós não podemos transformar pelo poder de Cristo, pelo amor de Cristo? Por que no começo nós queríamos falar do amor de Cristo? Porque nós sentimos a alegria da salvação. Aquilo que transformou a nossa vida pode transformar a vida de outra pessoa. Jesus transformou a sua vida? Então você tem a solução para o problema da pessoa, que é transformar a vida dela também. Quando você vai no local e compra uma mercadoria boa e no preço bom, o que você faz? Você conta para todo mundo. Olha, em tal lugar está muito barato, é muito bom, eu comprei, é muito bom, é maravilhoso. Nós divulgamos produtos e não divulgamos aquele, muitas das vezes, que transformou a nossa vida. Aquele que nós não era nada, e Ele nos resgatou mesmo sem nós merecer e nos transformou. Entende? Que nós nos acostumamos com o dia a dia e perdemos a alegria da salvação. Por que a pessoa que está em Cristo, ela fica alegre
quando ela está verdadeiramente, porque nada é mais alegre do que a alegria da salvação. Porque ela sabe que, independente do que ela passar aqui na terra, é passageiro, o resto é eterno. É isso que de fato e verdade importa. E nós, no dia a dia, entramos na rotina e nos acostumamos com isso. E não foi para isso que Deus nos chamou. Eu acho muito interessante, eu estava meditando, a minha mente viaja, né? Eu estava meditando no sistema do Bitcoin. Aí você vai falar, o que tem a ver Bitcoin com Deus? Parece tão fora, né? E é fora, mas a minha mente começou a puxar e minha mente viaja muito. Dentro do sistema do Bitcoin, que é o pai das criptomoedas, surgiu o Ethereum. Para que Ethereum veio? Para resolver um problema dentro da rede do Bitcoin. Ela veio para solucionar um problema dentro da rede Bitcoin. E aí veio várias outras. E dentro da rede da Ethereum, veio várias moedas, Solana. Para quê? Para resolver o problema de Ethereum. Entende? Uma vai resolvendo o problema da outra. E muitos falando mal, e ano passa elas só crescendo. Porque elas têm uma unidade. Aquilo que uma tem um problema que ela não consegue, vem outra para resolver o problema dela, que ajuda o sistema todo a crescer. Então passa o tempo e entra tempo, todo mundo fala mal, e ela só crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e ninguém para. E os governos adotando, por quê? Porque ela anda em unidade. Uma resolve o problema da outra. E na igreja, muitas das vezes, nós vemos os problemas e só apontamos. Ah, o problema lá, ó. Aquele povo, aquela igreja, aquele fulano de tal. E não resolvemos o problema. E aí que eu caí a ficha. Nós só crescemos no reino de Deus quando nós resolvemos problemas. Você viu alguém crescer apontando problemas? Não. Cresce no reino de Deus quem resolve problemas. E muitas das vezes eu e você vemos problemas e só julgamos. E Deus não nos chamou, assim como aquelas moedas veio com um propósito, e funciona assim, quando ela cumpre o propósito de resolver o problema para qual ela veio resolver, ela cresce. Entende? Quando ela vem e não responde, não faz o que ela veio para fazer, ela fica para trás. Mas quando ela vem e resolve o problema, aquilo que ela veio resolver, ela cresce. E nós viemos resolver um problema da parte de Deus. Deus nos colocou na terra para resolver problemas. E nós, muitas das vezes, não queremos resolver, nós queremos fugir dos problemas. Mas o que nos leva a crescer é resolver os problemas. É resolver os conflitos que tem. Aquilo que talvez você está enxergando e está apontando. Ah, mas ninguém está vendo aquilo. Talvez Deus está te mostrando justamente para você ajudar a resolver. E não criticar. E a igreja só cresce quando tem unidade, quando eu e você cumprimos o nosso chamado. A igreja MAC, que nós está inserido nesse sistema, nesse ecossistema, só vai crescer quando eu e você cumprir o nosso propósito. Porque se eu e você não cumprir o nosso propósito, a igreja não vai crescer. Nós estamos esperando por quem? O apóstolo vai fazer tudo sozinho? Não. Eu, você? Não. Somos nós. Quando eu cumprir o meu chamado, você cumprir o seu chamado, naquilo que Deus te chamou, nós vamos crescer. A igreja MAC vai crescer e nós vamos crescer também. E é assim no sistema da moeda. Quando as moedas resolvem o problema, o Bitcoin cresce e leva todo mundo junto. Todas crescem. Quando ele cai, tudo cai. Não adianta nós achar que nós estamos na igreja MAC, e se o ministério não estiver indo bem, nós vai bem. Esquece. Nós estamos inseridos nesse sistema. Nós estamos aqui nessa igreja. Então, para nós crescer, a igreja precisa crescer. Para nós crescer, nós precisamos resolver os problemas. Nós precisamos cumprir o nosso chamado para aquilo que Deus chamou eu e você. E nós muitas das vezes nos acostumamos com o dia a dia e viemos aqui apenas para ir na igreja domingo, né? Passei a semana toda saindo da igreja. E não foi para isso que Deus nos chamou. Nós acostumamos a vir na igreja. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Quantas pessoas que Deus quer abençoar através da sua vida e da minha. Mas nós temos vergonha. Que vergonha, irmão. Nós não tínhamos, quando não aceitou Jesus, nós não sabia de nada. Falava
falava coisas sem pé sem cabeça, mas apaixonado, que convencia as pessoas. Talvez você fazia a pessoa aceitar Jesus falando coisa até errada, até que nem é no contexto certo, e você fazia a pessoa aceitar Jesus, porque a pessoa via paixão no seu coração, via paixão em você, na sua fala, no seu formato, no seu jeito de agir, na sua vontade de mudar, e as pessoas aceitavam Jesus. E nós hoje, com muito conhecimento, muito mais do que quando nós aceitamos Jesus, o que você hoje poderia fazer? Imagina se você pegasse aquela paixão por Cristo lá no começo, o conhecimento que você tem hoje. O que aconteceria? Qual era o efeito disso na sociedade? Se eu e você, com aquela mesma entrega, com aquela mesma paixão, a qual nada mais importava a não ser a presença dEle, se nós se entregássemos dessa forma, com o conhecimento de hoje, se você fizesse isso, o que aconteceria? O que você acha que iria acontecer? Eu tenho certeza que muitas vidas seriam transformadas, que muitas vidas se renderiam ao pé do Senhor. Como é bom, irmão, aqui fala que o fim é melhor do que o começo. Como é bom você ver uma pessoa que leva uma vida bagunçada, uma vida sem pé, sem cabeça, mas quando a palavra chega nela, transforma, muda tudo. É muito lindo, isso é muito bom. E eu e você temos isso na mão, e muitas das vezes não usamos. Talvez se você estava com uma dor e achou um remédio top, ou estava com uma doença e achou um remédio top, quando você vê a pessoa com a mesma doença, o que você faz? Eu tenho um remédio ali, cara, que é top, você vai sarar igual eu sarei. Mas não queremos oferecer Jesus para as pessoas serem transformadas como nós fomos. Está errado. Nós temos que ter cuidado com isso. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus no início da minha fé, e agora, se brincar, você passa anos sem nem falar de Cristo para alguém. Está errado, não foi para isso que Deus nos salvou, não foi para isso que Deus nos resgatou e transformou. A palavra de Deus fala, se nós estamos em Cristo e não damos frutos, nós é cortado. E quem é cortado fora de Cristo, morre espiritualmente. Então nós temos que ser injetado de novo em Cristo e começar a produzir frutos, para que nós viemos crescer como ministério, como pessoa. Porque nós precisamos dar o primeiro passo, precisamos começar com o nosso pouco, entregar para o Senhor o nosso pouco, para que Deus transforme o nosso pouco em muito. Entende? Nós não podemos parar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não podemos estacionar. Ou nós agora temos vergonha de Jesus, é isso? Será que nós temos agora vergonha de falar de Jesus para as pessoas, falar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele transforma? Quantas pessoas você já não viu ser transformada? Quantas? E aí nós vemos pessoas precisando de ajuda. Essa pessoa não quer nada com Deus, não. A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriaria, né? Eu vejo isso acontecendo, o amor da igreja esfriando, não se importando mais com as pessoas, não se importando mais com as famílias que estão sofrendo, porque nós ficamos egoístas, só olhamos para nós próprios. Se nós estiver bem, o resto que exploda. Nós se tornamos crente egoísta, e não é isso que Deus nos chamou. Isso não é evangelho. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que nós estamos carregando? Entende? Porque alguns erros que nós cometia ao longo do tempo de cristão, ele vira uma cultura, ele fica padrão na sua mente. Você para de cometer porque já fica normal. Um monte de erro você para. Então acaba ficando normal. Então nós estamos na igreja e não fazemos a diferença naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é isso que Deus quer para nós. Não adianta nós ficar achando que a igreja MAC vai crescer e nós estamos aqui e não fazemos nada. Deus poderia mandar os anjos? Poderia. Mas Deus escolheu eu e você. Ele quer fazer uma história comigo e com você. Deus podia pegar e matar o Golias,
mas ele queria usar Davi, ele queria criar uma história para Davi. Entende? Problemas que eu e você fica querendo jogar para Deus resolver, ele vai resolver aquilo que nós não podemos resolver, mas aquilo que nós podemos resolver, ele quer nos usar para fazer, para que ele tenha uma história com você e o nome dele seja glorificado através da sua vida e da minha vida. Então essa é a vontade de Deus. Quando nós entregamos para Deus, o menos é mais. Então nós devemos rever a nossa vida espiritual, aquilo que nós estamos fazendo para Deus, ou aquilo que nós perdemos, que é correto ao longo desse caminho, dessa jornada, e retomar. É pegar aquele ramo seco e colocar na videira de novo, e começar a produzir frutos. Tanto conhecimento, hoje mesmo eu vejo, nós vem aqui nas 30 semanas, que é um programa top, que muda a vida e transforma. Aí a maioria das coisas nós já sabe de cor. Entende? Estamos prontos para mudar a vida de muitas pessoas e não fazemos nada. E até quem não está pronto, quando começa a falar do amor de Cristo, o Espírito Santo vai ministrando na mente dele e ele vai aprendendo e vai transformando vidas. Porque se uma pessoa vir cá aceitar Jesus hoje e se entregar de fato e de verdade, nós vamos ver ela com um mês fazendo o que nós está aqui não fez há muito tempo, sem conhecimento algum, só pelo fato de se entregar, de entregar os 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus e deixar Deus usar. Então que eu e você venhamos meditar naquilo que nós estamos fazendo na nossa jornada, aquilo que nós estamos fazendo de certo e de errado, porque nós nos acostumamos com o dia a dia aqui na terra, mas é bom se lembrar que aqui é passageiro, aqui é pouco tempo, logo passa. Esses dias eu era um menino, descalço, barrigudo, pretinho, correndo no sol quente, jogando bolinha, descalço, sem camisa. Entende? O tempo está passando, e isso aqui vai passar. E a única coisa que nós iremos apresentar diante de Deus é aquilo que nós fizemos com o nosso chamado, é aquilo que nós fizemos com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Porque o problema não é morrer, porque todo mundo vai morrer. O problema é morrer sem cumprir aquilo que você veio para cumprir. Quão triste é a pessoa ter um chamado lindo e partir sem cumprir aquilo que ele veio para cumprir. Entende? A única coisa que nós vamos apresentar diante de Deus é aquilo que nós fizemos de certo e de errado. Imagina que se Deus chegasse hoje diante de mim e de você, e nós fosse prestar conta a Deus das nossas atitudes e do nosso chamado. Como seria? Para o seu eu não sei, mas para mim seria trágico. Porque eu sei muita coisa que eu poderia fazer e não estou fazendo. Entende? Então nós devemos meditar sobre isso e retomar o primeiro amor, para que nós viemos fazer a diferença aqui na terra, porque cada vez a informação chega mais rápido, e quando eu e você não falamos do amor de Cristo, o outro fala das coisas erradas. Enquanto eu e você não divulga aquilo que transforma, as pessoas divulgam aquilo que destrói. Entende? Que quando nós não fazemos o nosso chamado, não cumprimos o nosso papel, outra pessoa está fazendo ao contrário, e mais pessoas indo para o inferno. E a palavra de Deus fala que nada é mais importante do que uma alma salva e liberta. E nós não estamos dando importância para as almas. Pelo menos eu muitas vezes estou me vendo assim, não dando importância para aquilo que verdadeiramente tem importância. E essa palavra falou muito ao meu coração, e que nós viemos mudar essa postura nossa, que nós viemos de fato cumprir o nosso chamado. Deus te chamou para fazer a diferença. Ah, mas eu já tentei, mas eu não consegui. Ah, mas eu tentei de novo. O cara, quando criou a lâmpada, ele tentou 1000 vezes, irmão. E nós tentamos 2 e já desistimos.
Falamos de um Deus poderoso que faz e transforma, mas muitas das vezes não acreditamos de verdade. Não somos perseverantes. O cara tentou 1000 vezes e resolveu o problema da humanidade. Entende? Que aquilo que você cumpriu o seu chamado, você vai abençoar outras pessoas, outra geração. Através de você, não é só sobre você. É sobre as pessoas que Deus colocou nas suas mãos, na sua vida, para você transformar. Porque cada um de nós somos agentes de Deus aqui na terra. E aí nós podemos ser um agente que não faz nada, ou um agente que faz a diferença. E Deus nos chamou para fazer a diferença. Talvez você tentou várias vezes, não está acreditando mais em você. Você fala, mas eu tentei e deu errado, eu fiz isso e parei. Eu comecei e no meio do caminho eu parei, não importa. Aqui fala que o fim é melhor do que o começo. E não é o fim ainda. Eu creio que ainda tem muita coisa. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer através de você. Não é porque não deu certo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Deus talvez está te dando experiência para o que Ele quer fazer maior. Quando José mesmo sonha em ser governador, tem um processo. Toda vez que ele tenta fazer algo certo, só piora a situação dele. Quando ele tenta contar o sonho para os seus irmãos, vai para o poço. Aí vai ser vendido como escravo. Aí está na casa de Potifar, quer ser honesto. A não pegar a mulher dele, vai para a prisão. Mas mesmo na prisão, ele tem a unção de Deus, a sabedoria de Deus. Então, o que parecia ser pouco, quando Deus chama ele revela o sonho e se torna mais. Então talvez aquilo que você tentou várias vezes e ainda não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo. Pode ser que Deus está te preparando para algo maior. Deus não vai te dar algo grande se nós não estiver pronto, preparado. Se nós não estiver capacitado. E muitas das vezes, às vezes que não deu certo, é um treinamento. E cada vez de falar, cansei, não vou mexer com isso mais não. Mexer com gente dá muito trabalho. Mexer com pessoas, meu Deus do céu, misericórdia. Eu mesmo fiz muito isso. Falar, meu Deus, como gente dá trabalho. Nós damos trabalho, irmão, até hoje. Você acha que você não dá trabalho, não? Você acha que você não dá trabalho, não? Eu não dou trabalho, não? Entende? E olha o nosso nível que nós já temos de conhecimento. Você imagina uma pessoa que está nova na fé, precisa de ajuda, de cuidado, de amor. Nós perdemos esse amor. Mas que hoje nós viemos refletir. Para que Deus nos chamou e resgatar esse amor de volta. Resgatar esse chamado, que essa chama venha arder em nossos corações. Que nós venhamos ter amor de transformar a vida de pessoas. Que daqui a uns dias a pessoa possa contar testemunho aqui que estava perdido com a família bagunçada, mas Deus te usou como homem, como mulher de Deus para transformar a realidade daquela família. Isso é muito gratificante. Quando você vê uma pessoa transformada por Deus, através da sua vida, usado por Deus. E Deus te chamou para isso. Deus me chamou para isso. E a igreja MAC, que Deus nos escolheu para estar aqui, precisa disso. Ela precisa que eu e você exerça o nosso chamado. Se o seu chamado é cura, ora por cura. Se o seu é revelação, ora por revelação. As pessoas que limpam, que limpe. Que toque, mas cumpre o seu chamado. Porque quando o corpo de Cristo cumpre o chamado, a igreja cresce e nós crescemos. Deus só vai nos levar a um próximo degrau quando nós pisar no primeiro. Aí nós não queremos nem começar a subir a escada. As coisas de Deus é assim, talvez você olha, você só vê um degrau. Aí para frente você não vê mais nada, aí você não quer pisar. Mas o milagre muitas das vezes só vai acontecer quando você pisar no primeiro degrau. Aí aparece o outro, é por fé. É acreditar. É acreditar no impossível. Muitas das vezes nós falamos do Deus impossível, que muda, que transforma, e nós não acreditamos, irmãos. Parece hipocrisia. Nós falamos de um Deus tão poderoso, de um Pai tão poderoso, e coisinha nos amedronta. Entende? Quando Davi está lá mesmo, quando o povo tudo tremendo pelo Golias gigante, o povo que viu falar de tantos milagres, do Deus poderoso de Israel, e os caras tremendo diante do gigante. Muitas das vezes nós estamos assim, tremendo diante dos problemas.
Esquecemos o Deus poderoso que nós temos. Então Davi, quando ele fala, quem é esse que ousa a desafiar o exército do Deus vivo? Entende? Ele sabe que aquilo que ele não poderia fazer, Deus ia fazer por ele. E é assim que nós temos que crer, que aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer por nós. Mas nós temos que acreditar no milagre. Nós temos que acreditar no sobrenatural. Eu já vi tanto milagre, e muitas das vezes nós acostumamos. Parece que você viveu foi um sonho, não foi sonho, foi realidade. Quantas revelações lindas você já viu Deus usar pessoas para falar coisa oculta e escondida e transformar vidas. Quantas pessoas eu vi ser curada de câncer, de várias doenças, eu vi, quantas? E aí Deus mudou? Não, irmão. Nós que nos acostumamos com o natural. E Deus quer provocar o sobrenatural no nosso meio. Mas para isso nós temos que estar cumprindo o nosso chamado. O milagre só vai acontecer na igreja MAC. O apóstolo falou, toda vez que nós chegamos perto de 100 pessoas, volta para trás. Parece que tem uma resistência. Aí é onde minha mente viaja, no gráfico da bolsa tem suporte e resistência. É onde o preço bate várias vezes e respeita, bate e respeita, bate e respeita. Muitas das vezes nós fazemos assim. Nós erramos uma vez, aí tem um histórico na mente de erro, de medo. Aí toda vez que nós viemos fazer, eu vou conseguir, vou. Aí você lembra que você falhou, aí você fica com medo e volta para trás. Entende? Aí você fala, o que tem a ver? O que tem a ver é que gráfico é feito por pessoas. E pessoas repetem padrão. E o que faz romper essa barreira? O que faz romper as resistências? São notícias positivas. São notícias positivas. E Deus tem notícia positiva sobre você. Talvez as pessoas estão falando negativo sobre você, mas Deus acredita em você. Deus ainda está falando, ei, a promessa ainda está de pé. Ei, eu não me esqueci. O chamado ainda está de pé. Entende? Para você romper aquelas barreiras, aquilo que não tem nos impedido de fluir, de ir além. Quando tem uma notícia positiva através do nosso chamado, nós rompemos a barreira. Quando no mundo financeiro, quando esse rompimento acontece, quando tem uma notícia que aquela moeda ou aquela coisa vai resolver o problema que ela veio resolver. Entende? Quando tem uma notícia que ela vai resolver o que ela prometeu, as pessoas compram e ela vai e rompe e vai embora. Então, quando eu e você cumprir o que nós veio cumprir, nós vamos romper as coisas vão acontecer. Entende? São padrão. Então, que você venha tirar todo o histórico negativo da sua mente. Tudo aquilo que você tentou e bateu na resistência. E quando você chegar lá de novo e começar e bater aquele desânimo e pensar que não vai dar certo, acredita que tem um Deus que vai fazer dar certo. É apenas um gigante. Esse gigante pode ser apenas uma coisa para você ir além. Talvez você está com medo do gigante, mas o gigante é o propósito ao qual Deus vai te levar além. Entende? Talvez nós enxergamos como fim, mas na verdade é a oportunidade. Entende? O povo de Israel estava sem Deus, por mais que ele servia a Deus, mas estava no natural, acostumado com a rotina do dia a dia. Então Golias era uma oportunidade, e Davi estava no espiritual. Entende a diferença? Porque o povo estava com medo, achando que era o fim, Davi enxergou uma oportunidade. Muitas das vezes nós estamos enxergando o problema como o fim, e Deus está falando, ei, é uma oportunidade. Encara esse gigante que eu vou te dar vitória. Ei, enfrenta esse obstáculo que eu vou te dar vitória. Eu te chamei para conquistar, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Eu tenho um propósito com você. E nós muitas das vezes queremos escutar as pessoas negativas e não aquilo que Deus nos chamou, aquilo que a palavra diz sobre o nosso respeito. Não importa o que pessoas falam sobre você, o importa é que Deus fala sobre você.
E a palavra de Deus fala que Deus tem pensamento de bênção, pensamentos bons, pensamentos que vai além daquilo que você pensa, que você imagina. Entende? Nós devemos acreditar naquilo que Deus tem para nós de verdade. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Papai amado, papai querido, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós entendemos nessa noite, papai, que o que nós temos, papai, em sua mão é mais, Senhor. Que o menos a qual nós temos, papai, que está em nossa mão, se nós colocar em tuas mãos, vai ser muito mais. Ah, papai da glória, nós entendemos, Senhor, nessa noite, que quando nós se entregar a ti, Senhor,